Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui para realizarmos a 7ª e última aula do nosso curso, do nosso módulo de Educação Alimentar aplicada à Naturologia Clínica. E nesse módulo, nós teremos a oportunidade de discutir o que é educação alimentar. Nessa última aula, desse módulo, o que é educação alimentar. E eu gostaria de ir objetivamente à pauta, porque, obviamente, temos trabalhado todas as aulas num único dia, extremamente cansativo para vocês que estão assistindo e, evidentemente, para mim. Então, para a gente poder fechar logo o conteúdo, vamos objetivamente a ele, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui agora, deixa eu trazer aqui o nosso capítulo, certo? A parte... Peraí, aqui... Só um minutinho, vamos achar bem certinho. Não, perdão, aqui. Ok. Pronto, cá está. O que é educação alimentar? O que é isto? Educação alimentar? Quero iniciar as nossas reflexões nesta aula com uma pauta muito interessante, porque não acreditamos que nenhum homem permaneceria doente quando, compreendendo a sua doença, percebesse que poderia chegar à cura através do diálogo, do trabalho criativo, junto com outros homens. Diálogo e trabalho que lhe trariam uma integração interior que seria o seu centro de força, tornando-o mais capaz de amar e de sentir felicidade, mais capaz de viver. Essa citação, que eu gosto demais, foi feita por Horit Mehta, dentro de um texto que esse Horit Mehta, esse pensador, fez, numa obra de Rubim Santos Leão Aquino, intitulada História das Sociedades, das Comunidades Primitivas às Sociedades Medievais. Texto primoroso. Se a gente pode dialogar, raciocinar, construir algo juntos, por que não vamos fazê-lo? Bom, o que é educação alimentar? Educação alimentar é o desenvolvimento harmônico da disciplina consciente de hábitos alimentares que promovam o máximo de saúde com o mínimo de conflito orgânico. Educação alimentar é o desenvolvimento harmônico da disciplina consciente de hábitos alimentares que promovam o máximo de saúde com o mínimo de conflito orgânico. Parece complicado no primeiro momento? Logo veremos que é muito simples. Assim como a medicina natural é simples. Vejamos, esta definição está apresentada a partir de agora, será apresentada a partir de agora em partes. E essas partes vão deixar muito claro o que nós entendemos por educação alimentar. Ela é o desenvolvimento harmônico, que é uma coisa, da disciplina consciente, outra coisa, de hábitos alimentares, outra coisa, que promovam o máximo de saúde, outro aspecto, com o mínimo de conflito orgânico, e fecha. Uma análise de cada parte desse enunciado nos abrirá o entendimento para compreendermos a valiosa bênção que é a educação alimentar em nossas vidas. Vamos então ao primeiro tópico, ao primeiro ponto. Desenvolvimento harmônico. A palavra harmonia só pode ser devidamente compreendida quando direcionamos nossa percepção para o sentido de desenvolvimento educacional. Eis aqui uma excelente base de argumentação. E essa base de argumentação que vamos trazer aqui para a nossa reflexão. Espera aí, só um minutinho. Aqui. Pronto. Que eu tenho outros cenários abertos aqui, só por um instante, para eu poder fechar isso, deixar isso organizado aqui na minha tela. Tem sido um dia cansativo, de muitas aulas, uma em cima da outra e tal, faz parte. Muito bem, vamos aqui. Aqui agora está bem organizadinho na tela. Veja, o que é desenvolvimento harmônico? O que é desenvolvimento harmônico? Vamos aqui. Texto de Ellen White. Texto de Ellen White. Estamos aqui num texto de Ellen White. Está
no livro Educação. Diz assim: nossas ideias acerca da educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há a necessidade de um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que a realização de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade. Faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. É a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos a pesquisas na natureza e na revelação, que contemple os grandes fatos do dever e do destino, e a mente expandir-se-á e fortalecer-se-á. Em vez de pusilânimes educados, as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Uma educação assim provê mais do que disciplina mental, provê mais do que adestramento físico. Fortalece o caráter, de modo que a verdade e a retidão não são sacrificadas ao desejo egoísta ou ambição mundana. Fortifica a mente contra o mal. Em vez de qualquer paixão dominante tornar-se um poder para a destruição, todo motivo e desejo é posto em harmonia com os grandes princípios do que é reto. Ao meditar sobre a perfeição do caráter de Deus, a mente se renova e a alma é restaurada à sua imagem. E aqui o texto também do livro Educação. Ora, a outra escritora chamada Eva Pierrakos declara com muita propriedade: o amor de Deus não é pessoal apenas pela sua presença na alma humana, mas também pelas leis divinas, pela própria existência dessas leis, pela própria existência dessas leis. O amor aparentemente impessoal presente nas leis que são, compreenda-se, o que está implícito nas palavras que são, mostra-se claramente no fato de que são feitas de tal modo a conduzir o ser humano à luz e à bem-aventurança, independentemente do quanto ele se desvie delas. Quanto mais você as viola as leis naturais, mais se aproxima delas pelo sofrimento que a violação inflige. Se você desobedece uma lei natural e você começa a sofrer, só tem uma solução: você vai ter que obedecer à lei natural. Esse sofrimento fará com que você tome nova direção, num ponto ou outro. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Todos chegaremos a perceber que somos nós mesmos que determinamos nossa miséria ou a nossa bem-aventurança. Por estas exposições, podemos mensurar o sentido duplo para a compreensão da expressão desenvolvimento harmônico, que pretendemos aqui afirmar. É a compreensão de que nossa educação deve seguir num ciclo de unidade entre todas as potencialidades físicas, emocionais, intelectuais e espirituais, com vistas à promoção da vida e direcionadas para uma justa formação de um caráter íntegro e honrado. Mas também significa um ciclo de ação e reação naturalmente constante no nosso corpo, com reflexos nas nossas emoções, intelecto e espiritualidade. Esta contínua atividade encerra o princípio que vem a seguir. Desenvolvimento harmônico é o desenvolvimento do todo, o ser humano como um todo. E essas citações que acabei de apresentar reforçam esta ideia de que nós precisamos ter unidade conceitual em nós. Unidade psíquica, percepção. Eu sou físico, emocional, intelectual e espiritual. E eu preciso cuidar do meu corpo de tal maneira que eu favoreça o desenvolvimento total da minha pessoa. Ficou claro? Joia. Vamos avançar aqui na nossa pesquisa para a disciplina consciente. O que é disciplina consciente? Consideramos que a perda do sentido existencial, chamado vacuidade, ocorre quando perdemos contato com a vida que está em nós mesmos.
e que o mundo atual nos nega constantemente o direito a uma educação harmoniosa. Ora, este é um estranho processo anti-vida. O estilo de vida contemporâneo demonstra efusivamente que as pessoas rejeitam a ideia de estarem sob o controle e a disciplina de Deus, das leis naturais e das regras de uma vida de estrita temperança. O argumento principal delas é de que são livres e não estarão sob domínio de nada e nem de ninguém, e que fazem exatamente o que querem, como e onde desejarem. Todavia, esta atitude apenas confirma um fato incontestável e absoluto. Estas pessoas já estão dominadas pelo sistema de autodestruição. Como é isto? É simples. Disciplina é algo que acontece numa ordem de funções sistematizadas e constantes. Por exemplo, dizemos que uma pessoa tem disciplina quando escova os dentes sempre que termina de alimentar-se. Isto é um hábito positivo. Mas quando as pessoas não escovam os dentes depois de comer, praticam um hábito negativo. A disciplina surge na ação positiva ou negativa. Depende da escolha que cada um de nós fizer. Você escova os dentes sempre depois de comer? Ótimo. Mantenha essa prática. Disciplina. E não invente mudá-la, porque assim você estaria condenando a saúde de sua boca e poderia torná-la uma verdadeira área de lixo. Você não escova os dentes depois de comer? Então abandone esse hábito e passe a disciplina de ser higiênico. Onde está a chave para uma disciplina positiva? Na nossa consciência. Daí insistirmos em disciplina consciente, que é o título desse pequeno tópico aqui. Nós queremos ter o desenvolvimento harmônico na disciplina consciente, ok? Para quê? Para que interessa isso? Quero trazer aqui à consideração um texto que vai, na minha opinião, encerrar o que pretendemos dizer nesse tópico. O texto é de Ellen White, ele está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Eu gosto demais desse texto, é realmente muito bem pensado. A vida é nos concedida apenas como um empréstimo, e a indagação de cada um deve ser: como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício dos meus semelhantes? Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. Nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau de perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem de que formos capazes. Logo, é bem empregado o tempo que se usa no estabelecer e preservar a saúde física e mental. Não podemos permitir que define ou invalide qualquer função do corpo ou da mente. É indubitável que, ao fazermos isto, sofreremos as consequências. Todo homem tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher ser. As bênçãos desta vida, bem como o estado imortal, estão ao nosso alcance. Ele pode edificar um caráter de sólido valor, ganhando nova força a cada passo. Pode avançar diariamente em conhecimento e sabedoria, cônscio de novas luzes ao progredir, acrescentando virtude a virtude, graça a graça. Suas faculdades melhorarão com o uso. Quanto mais sabedoria alcança, maior será sua capacidade de conquista, sua inteligência, conhecimento e virtude. Desenvolver-se-ão assim com maior força e mais perfeita simetria. Por outro lado, esse homem pode permitir que suas faculdades se embotem por falta de uso, ou se pervertam por maus hábitos, por falta de domínio próprio ou de resistência moral. O curso de sua vida, então, se inclina para baixo. Ele se torna desobediente à lei de Deus e às leis da saúde. O apetite conquista-o, a inclinação o conduz, torna-se-lhe mais fácil permitir que os poderes do mal, sempre ativos, o arrastem, do que lutar contra eles, indo avante. Seguem-se dissipação, enfermidade e morte. Esta é a história de muitas vidas que podiam ter sido úteis à causa de Deus e à humanidade. Aqui está o retrato do que significa ter uma disciplina consciente. Ponto. Vamos avançar ao próximo item. Vamos avançar aqui ao próximo item. Hábitos alimentares. Não é só o desenvolvimento harmonioso da pessoa como um todo que interessa na educação alimentar. Não é só a disciplina consciente, mas hábitos alimentares muito bem organizados. Notem, a educação de qualquer pessoa se faz através do firme estabelecimento de hábitos, mas é importante compreendermos que os hábitos seguem uma trajetória até serem consolidados. Vejamos,
Primeiro, você pensa. Segundo, você decide. Terceiro, você age. Por que agimos como agimos? Por que decidimos? Por que decidimos nesta ou naquela direção? Por que pensamos do modo como sempre pensamos? Porque é assim que nós fazemos. A construção do nosso pensamento é a chave que desvenda toda a verdade sobre a nossa vida e que concentra toda a possibilidade de solução para a nossa conduta. Nas epígrafes deste livro, desta apostila, deste material, nós citamos 2 oportunos textos que aqui queremos repetir por imensa clareza em identificar esses pontos. O homem não pode chegar à verdade através de nenhuma organização, através de nenhum credo, de nenhum dogma, sacerdote ou ritual. Ele tem de alcançá-la através da compreensão do conteúdo que está em sua própria mente. Guarda com toda a diligência o teu pensamento, porque dele procedem as fontes da vida. Que conteúdo cada um de nós carrega dentro da própria mente, onde nossos pensamentos estão sempre concentrados? Dale Carnegie, escritor notável, afirmou: pediram-me há alguns anos para responder a esta pergunta num programa de rádio. Qual a maior lição que o senhor já recebeu? A resposta era fácil. A maior lição mesmo que já aprendi é a importância do que pensamos. Se eu soubesse o que você pensa, saberia o que você é. Nossos pensamentos fazem com que sejamos o que somos. A nossa atitude mental é o fator X que determina o nosso destino. Emerson disse: um homem é o que ele pensa o dia todo. Ora, e como poderia ser realmente qualquer outra coisa? Sei agora, sem qualquer sombra de dúvidas, que o maior problema que você e eu temos de enfrentar, na verdade, quase que o único problema que temos de enfrentar, é o da escolha de pensamentos acertados. Se pudermos fazer isso, estaremos no caminho que nos conduzirá à solução de todos os nossos problemas. Norman Vincent Peale declarou: você não é o que você pensa que é, mas o que você pensa, isto você é. Devemos interessar-nos pelos nossos problemas, mas não preocuparmos-nos com eles. Essa reflexão notável, importante, tem o que a ver com hábitos alimentares? Tudo. Afinal, nós procuramos os alimentos que nossa mente está acostumada a determinar que devamos ingerir. Esta visão interior é fruto de uma série de aspectos que vão desde as condições educacionais primárias até a cultura em que estamos mergulhados. Entretanto, o que é mais relevante aqui é que nossa escolha por novos hábitos faz a diferença. Nossos pensamentos podem tomar um novo rumo e podemos ver nossa qualidade de vida modificada radicalmente para melhor. Podemos modificar nossos hábitos e podemos modificá-los pela criação da consciência devidamente instruída dos fatores que possibilitam esta mudança para um ideal de saúde e vida. Entretanto, para que uma pessoa possa decidir fazê-lo, é preciso que tenha segurança sobre os aspectos envolvidos no processo. Assim, os 2 pontos seguintes serão de máxima importância na formação de uma base segura para a composição da verdadeira educação alimentar. Mas não nos esqueçamos, o êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno dos seus esforços. E essa última citação é da obra de Ellen White, intitulada Educação. Vamos ao 4º ponto de 5 pontos. Promoção do máximo de saúde. Já não era sem tempo que precisávamos definir o que é saúde. E dizemos isto porque a teoria de que saúde é bem-estar físico, mental, social ou de qualquer outra dimensão da vida está absolutamente errada, além de ser anticientífica. Ora, parece que eu estou inventando uma loucura qualquer? Não se trata de inventar nada. Saúde não é bem-estar. Saúde é equilíbrio homeostático. Uma das grandes afirmações da fisiologia, sob o ponto de vista médico, é esta. Deixa eu só organizar ele direitinho aqui, para ele ficar esteticamente dentro do planejamento que eu criei e tomar uma aguinha enquanto estou fazendo isso. Muito bem. Aqui é uma citação do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton. Eu não vou ler. Os alunos já estão habituados a essa citação, ela é muitas vezes repetida. Ela está no Tratado de Fisiologia Médica, 104. Tratado de Fisiologia Médica é um termo de Guyton, aonde ele, de maneira muito sensata, muito bem ponderada, traz a reflexão de todos esse fato aqui. O que é
homeostasia. Homeostasia é o que comanda, é o que controla o corpo humano. Trago também para a cena, sobre o que é homeostasia, essa citação da obra de Stefano Sabetti, O Princípio da Totalidade, onde ele reforça o que é homeostasia. Aqui, deixa eu corrigir, deixa tudo bem certinho. Pronto. E aqui está claro. E também uma outra citação, que vai repetir a mesma coisa, mas eu marco de maneira muito firme, pontuando, também de Stefano Sabetti. O que é? Homeostasia é o delicado equilíbrio que mantém o corpo funcionando bem. O que me importa? O que me importa nessa análise de qual ponto? Promoção do máximo de saúde. É que seja o que for feito, tem que ser feito para obter não bem-estar. Porque bem-estar é reflexo. O objetivo é esse aqui, ó. Saúde é normalidade funcional, orgânica. O seu corpo tem que estar funcionando bem. A afirmativa de que saúde é bem-estar fere a clara exposição dos fisiologistas de que saúde é homeostasia. E aqui é outra expressão também importante. Saúde é normalidade funcional orgânica, que é a mesma coisa que dizer é homeostasia. Se isto parece complicado para alguns, vejamos, uma pessoa que tem um intestino que só elimina fezes uma vez em cada 3 dias, não tem um intestino normal, portanto, essa pessoa não tem boa saúde, embora possa estar sem sentir nada que seja incômodo. Um texto muito importante aqui abaixo, de Ellen White, vai nos ajudar a entender bem isto. A moléstia nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Sua transgressão das leis da natureza produz os infalíveis resultados. E ao sobrevir-lhes a doença, muitas pessoas não atribuem seu sofrimento à verdadeira causa, mas murmuram contra Deus por causa de suas aflições. Mas Deus não é o responsável pelo sofrimento que se segue ao menosprezo da lei natural. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença, e o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. O doente é responsável pelos seus males. Além da manifestação característica de uma determinada doença, os sintomas são a expressão física dos conflitos internos e têm a capacidade de mostrar ao doente em que consiste seu problema. Ainda um outro texto, aqui na virada da página, a doença é um esforço da natureza para livrar o organismo das condições resultantes de uma violação das leis da saúde. Em caso de doença, é necessário investigar a causa. Devem modificar-se as condições anti-higiênicas e corrigir-se hábitos errôneos. É necessário ajudar a natureza em seus esforços por eliminar as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Quinto aspecto que configura definição do que é educação alimentar. O que é conflito orgânico? Porque nós queremos o mínimo de conflito orgânico. Bom, conflito orgânico a gente vai poder entender de maneira muito fácil aqui num texto de Conceição Trucon, no livro Alimentação Desintoxicante. Uma citação que eu achei muito primorosa. Ela diz assim: no corpo, cada órgão específico tem uma função, que faz parte de um todo integrado. Quando surge uma desarmonia contínua do ser e, inevitavelmente, um ou mais órgãos encontram dificuldade para seu perfeito desempenho, surgem os sintomas, trazendo mensagens da alma, revelando suas necessidades imediatas. O que eu quero? O mínimo de conflito no meu corpo, nas peças internas. Bom, para lidar com isso, só tem um jeito. Eu quero essa citação aqui do glorioso Márcio Bontempo, médico emérito brasileiro, no seu livro Relatório Orion. Notem como é que faz para ter o mínimo de conflito orgânico, promover a saúde com hábitos alimentares inteligentes, fazendo isso de maneira disciplinada para alcançar o desenvolvimento harmônico. Veja um texto. Fato digno de nota é a condição do sangue no homem moderno, muito ácido, bastante viscoso, pobre em oxigênio, carregado de toxinas e excesso de gorduras, remédios e minerais como cálcio e sódio. A condição dos intestinos do ser humano é decididamente caótica, apresentando putrefações focais ou amplas. Nós mostramos neste curso algumas imagens do enema opaco.
permitindo assim que o sangue assimile cronicamente cargas tóxicas que serão distribuídas por todos os tecidos e células. No início do século, o problema já foi levantado por Metchnikoff em seus estudos sobre as microinfecções intestinais, apontadas pelo autor como causas básicas de várias doenças. Acrescente-se a isso que o ambiente intestinal recebe agentes químicos irritantes, excessos de proteínas ou de produtos que degradam mais a condição ecobiológica do órgão. Perdeu-se também a noção de que a presença de toxinas, geralmente acumulativas, leva a uma intoxicação lenta e progressiva e à diminuição da capacidade orgânica, agindo principalmente no sistema imunológico ou de defesa e nos sutis mecanismos de autorregulação e compensação, perturbando profundamente o metabolismo intermediário, tão importante para o equilíbrio homeostático. Isso é uma verdadeira aula, isso é um tratado de esclarecimento reduzido em 15 linhas que abrem a mente de qualquer um. Está aqui a síntese do curso de educação alimentar todo. O sujeito tem uma alimentação ruim, ele arrebenta com a máquina, com o funcionamento da máquina intestinal, e aí se desenvolve putrefações, focos de coisa podre, e isso infecta o corpo todo. Qual é a cura? Organiza essa bagunça. Simples. Agora, como é que organiza essa bagunça? Com educação alimentar. Não tem remédio, não existe remedinho, o que existe é reestruturação. Último tópico de nosso curso: a única esperança para a população. Isso tudo nos remete ao ponto central deste último capítulo, o que é educação alimentar. E repetiremos: educação alimentar é o desenvolvimento harmônico da disciplina consciente de hábitos alimentares que promovam o máximo de saúde com o mínimo de conflito orgânico. Aqui é um texto final de Ellen White, bem amplo, eu não vou ler ele todo, vou ler apenas 2 trechos que me importam de maneira significativa. Primeiro, a única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensine os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Foi isso que eu fiz. Foi isso que procurei imprimir neste curso sobre educação alimentar. Uma outra passagem importante que ela traz para a nossa reflexão é o último texto. O verdadeiro médico é um educador. Ele reconhece sua responsabilidade não somente para com o doente que se acha sob seu cuidado imediato, mas também para com a coletividade no meio da qual vive. Ocupa o lugar de guardião da saúde física como da moral. É seu esforço não somente conseguir métodos corretos no tratamento dos enfermos, mas incentivar hábitos sãos de vida e disseminar o conhecimento dos retos princípios. E essa citação final me ajuda a fechar o módulo com uma consideração que, para mim, tem a ver com o meu estilo de vida, com o meu objetivo de trabalho. O meu esforço, não somente para conseguir métodos corretos no tratamento dos enfermos, mas incentivar hábitos sãos de vida e disseminar o conhecimento dos retos princípios. Esse módulo teve por objetivo, como um todo, apontar para essa visão do que significa educação alimentar. E essa educação alimentar dentro dessa visão, dessa perspectiva. Nós não somos concorrência para nenhum tipo de profissão ou segmento da saúde, pelo contrário, nós somos prática integrativa, que junta e complementar. Estamos aqui para ajudar, para contribuir. Eu sou o professor Jean Cabral, do site www.professorjean.com e também do site www.naturologiaclinica.org. Este curso é o curso de Naturologia Clínica e eu encerro aqui o nosso módulo de Educação Alimentar. Agradeço a todos pela simpatia, pelo carinho e pela paciência. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro no outro módulo.